Um mundo em convulsão. Todas as pessoas que investigam hoje os movimentos de reforma que sacudiram a Europa no século XVI, levando a rupturas duradouras no cristianismo ocidental, reconhecem que é impossível descrever o seu impacto e influência recorrendo apenas a um único fator explicativo. São múltiplos os fatores envolvidos nesse processo histórico. Mudanças estruturais na economia decretam o fim do sistema feudal, enquanto o capitalismo mercantil se consolida. As assim denominadas grandes descobertas alargam os horizontes e inauguram o comércio em escala mundial, instituindo áreas coloniais que orbitam em torno das metrópoles europeias. A organização de novos estados nacionais está na contramão da autoridade universal reivindicada pela Igreja. A ascensão da burguesia altera profundamente as relações sociais. O espírito laico e urbano toma conta das instituições e molda as tendências culturais. Uma nova cosmovisão questiona a orientação ascética, corporativista e teocêntrica, dominante no período medieval. Também não se deve subestimar o papel da imprensa na difusão de ideais antes restritos às elites, intelectuais e dirigentes. Os elementos enumerados acima indicam que estava em curso uma transformação significativa a requerer uma pronta resposta das comunidades cristãs. Nesse sentido, as diversas propostas de reforma nada mais são do que tentativas de corresponder aos desafios daqueles tempos conturbados. O programa humanista era a voz corrente à época dizer que Erasmo de Roterdã, 466-1536, pusera o ovo chocado por Lutero, indicando com isso que os humanistas haviam precedido o reformador alemão nas críticas às práticas religiosas vigentes. De fato, repugnavam-lhes não somente os excessos da religiosidade popular, com suas peregrinações, promessas aos santos, culto de relíquias e indulgências, mas igualmente os sinais de ostentação e o clericalismo da Igreja. Também se mostravam inconformados com as sutilezas e os labirintos nos quais a teologia escolástica havia mergulhado, desvirtuando a singeleza da pregação apostólica. Erasmo, em especial, mostrou-se inteiramente consistente em apregoar a volta às fontes cristãs. Para ele, era fundamental que todos tivessem acesso à Bíblia e, assim, pudessem beber das águas vivas e frescas da fé cristã, e não das cisternas estagnadas da religião medieval. O seu trabalho editorial, publicando o Novo Testamento grego e os escritos dos pais da Igreja, estava de acordo com esse princípio. A valorização do laicato e da educação, por sua vez, seriam meios privilegiados para promover a reforma sem rupturas. Embora Erasmo jamais tenha se apartado da Igreja Católica, o teor crítico e irônico de obras, como o Manual do Cristão Militante, 1503, e o Elogio da Loucura, 1511, fez com que a maioria de seus escritos figurasse na lista de livros proibidos. A sua confiança nas virtudes humanas, e em particular na razão, contudo, o levaram a opor-se frontalmente a Lutero, que, por insistir na gravidade da condição humana sob o pecado, ensinava que a salvação depende apenas da graça de Deus. O protesto de Lutero foi exatamente a redescoberta da mensagem paulina da justificação somente pela fé, que levou o monge agostiniano Martinho Lutero, 1483-546, a protestar com veemência contra a venda de indulgências. Costuma-se fixar o marco inicial da Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero tornou públicas as suas 95 teses sobre o tema. Contudo, em nenhum outro momento, Lutero teve a intenção de fundar uma nova igreja. Apesar disso, o rompimento foi inevitável como resultado da sucessão de acontecimentos e do vigor da experiência religiosa de Lutero, que não podia ser contida nos moldes desgastados da religião estabelecida. Olhando retrospectivamente, o reformador alemão declarou: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra fez tudo.
O apoio generalizado conquistado nos primórdios aos poucos foi se desfazendo. Conflitos, separações, condenação por parte da Cúria Romana e da autoridade imperial, revolta da baixa nobreza e dos camponeses, ameaças, nada foi capaz de interromper o avanço da reforma. De qualquer modo, Lutero revelou-se como líder, pastor e pensador capacitado para estabelecer as bases sobre as quais a reforma seria construída. A primazia da graça divina, a justificação somente pela fé, a centralidade da palavra de Deus, o sacerdócio universal de todos os crentes e o valor singular dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Acrescente-se que a herança luterana fincaria raízes permanentes primeiramente na Alemanha e nos países nórdicos.